Bom, hoje nós vamos dar continuidade, né, no Criaturas do Dungeon Mesh, né, parte 2. Nós vamos falar de orcs, que hoje nós já comentamos, mas nós achamos interessante dar um toque em como eles trabalharam, né, os orcs. E os insetos joia, né, os bichos joia e o Mimic. De novo, nós já falamos do Mimic, mas como eles trabalharam de uma maneira diferente que normalmente é apresentado no RPG e no filme do D&D, nós resolvemos comentar um pouco, né? Como nós já comentamos, como nós já falamos, né, nós já falamos de diversas criaturas apresentadas. Nós não vamos falar de várias delas, como dragões, serpentes marinhas, sereias, grifos e hipogrifos, né? Que elas são tratadas exatamente como foram tratadas no Dungeon Mesh dos outros modos. Então dessas não vamos trabalhar só as que, mesmo sendo iguais ou não, foram trabalhadas de uma maneira diferente, e é o que aconteceu aqui, né? O orc, então, lembrando, né, ele aparece originalmente, como nós conhecemos, dos livros do Tolkien, né, que tirou do Beowulf, né? Na verdade, ele é considerado só como um espírito maligno, né, do Beowulf, e ele cria como uma raça, né, que são seres deformados, fortes, né, e malignos. Aí o RPG veio, e vários outros autores também, né, pegaram o orc, né, e começaram a trabalhar com ele dentro desse conceito. Você vê muito aquela coisa assim, toda raça é maligna. Cara, que estranho, né? Toda raça ser maligna. Mas, e o interessante é que, mais recentemente, você teve obras como o próprio Dungeon Mesh, ou como a nova série do Anéis de Poder lá do Senhor dos Anéis. E na verdade esse livro aqui também, né, que nós já falamos dele aqui, né, o livro Orcs, que trabalha orcs como protagonistas, e mostra eles não como naturalmente, não como naturalmente malignos, né, mas como tendo família, né, que é o que é interessante, porque assim, no Senhor dos Anéis você vê que só tem orc lá atacando, e você termina só vendo os guerreiros, e na verdade não, né? No Dungeon Mesh você encontra os orcs, e os orcs têm famílias, então tem filhinhos orcs, e não sei o que, e a mesma coisa que foi feito nessa nova série do Senhor dos Anéis, que o pessoal reclama tanto, né? Mas não desse ponto. Eu creio que desse ponto é até interessante, né? Por quê? Porque você trata como uma raça, né? Você trata como um ser que existe, que tem uma cidade, e tem então de repente seria aquela coisa assim, por que os orcs estão sempre atrapalhando? Porque eles perderam, sei lá, uma guerra com os elfos, e aí eles estão ali jogados e eles precisam lutar pelo que é deles, né? Então você conta uma história que termina sendo uma coisa única, né? Uma coisa não os orcs são malignos e ponto. É interessante que vai chamar a atenção do livro, como aconteceu aqui no Dungeon Mesh. Você, olha que interessante, né? Então os orcs estão ali no subsolo, mas eles mantêm unidades familiares, né? Não é só guerreiro, né? Então nesse livro aqui a mesma coisa, eles mantêm unidades familiares, então chama atenção, não é? É interessante, você cria alguma coisa, então pesquise, como a gente sempre fala, pesquisa muito e cria uma coisa no seu próprio mundo, né? De por que você tem. Uma coisa que eu brincava quando eu trabalhava RPG, que era trabalhar com 4 elementos. Então, os elfos são de ar, os seres humanos são de terra, os anões são de terra, né? Os seres humanos são de água e os orcs são de fogo. Então, sabe, uma coisa assim. Então, é sempre interessante, né? Porque você faz uma analogia, então, de por que os deuses teriam feito. Inclusive em vários lugares, inclusive em RPGs e livros,
tem que os orcs seriam elfos corrompidos, né, que teriam ido por algum motivo, por orgulho ou algo assim, contra o deus deles, e o deus deles transformou eles em orcs, né? Então tem essa história também. Aí você precisaria verificar, né, e dar uma lógica dessa história. Não é assim, porque Deus quis, né? Você fala, não. E é interessante, né? Como a gente falou, a ideia é você criar uma coisa única, mas não só uma coisa única, uma coisa que seja semelhante a todos os outros orcs, mas não seja igual. Não é aquela coisa de, tá usando orc. Não, poxa, olha que legal. Que é aquilo que a gente vê quando você olha no Dungeon Mesh e fala assim, nossa, que legal, né? Então os orcs estão ali, eles têm famíliazinhas e tal. Não são simplesmente, monstros. São uma sociedade que por algum motivo está ali fazendo, participando, né? Tomando um lugar. Então, aquela coisa, os orcs perderam o território deles, que acontece na verdade nesse livro também, né? Os orcs perderam e aí eles terminam, os senhores da guerra terminam pegando os orcs, e aí, como se os senhores da guerra são malignos, os orcs terminam, por estarem trabalhando com senhores malignos, considerados como seres malignos, mas eles terminam não sendo. Eles aparecem no capítulo 4, né? Depois em outros, mas aparecem inicialmente no capítulo 4 do Dungeon Mesh, né? E no capítulo 5 e no 6 aparecem respectivamente os bichos, né, ou insetos joia, e os mimics. E eles são interessantes, primeiro porque o mimic, vamos falar primeiro do mimic que nós já falamos, né? Primeiro é interessante que o Tim Chuck, que é o ladrão, não gosta dos mimics, então termina sendo uma coisa engraçada, né? Por quê? Porque como ele é lá o ladino, que tem que abrir as coisas, ele é o cara que sempre é atacado pelos mimics, mas o interessante é que diferente dos RPGs, ou pelo menos das variações do D&D, em que o próprio baú ou o próprio armário são o Mimic, né? Na verdade o Mimic ele é um ser que entra nesses locais para se alimentar, né? Então eles parecem crustáceos, então é interessante que foge do padrão. Fala, olha que legal, né? Pô, eles são crustáceos e tal, né? E eu falei, a gente resolveu falar deles antes dos bichos joia, porque os bichos joia, eles terminam se alimentando dos mimics. Então, apesar de serem insetos, eles entram nos baús em que os mimics estão, comem os mimics e aí eles são encontrados, os bichos joias, pelos aventureiros, né? Esses insetos joia. E é interessante também, naquele ponto que assim, e nesse ponto o desenho não fez muito, ele só fez uma apresentação básica. Mas dentro da sua história pode ser interessante, por quê? Porque, por exemplo, primeiro, o bicho joia pode, o personagem pode guardar o bicho joia foge. Aí quando, de repente, o personagem está sem dinheiro, ou de repente o bicho joia pode se alimentar do metal, até para ter essa cobertura metálica que ele tem, né? Então ele comeria as demais coisas de tesouro e fugiria, né? Então, quem me roubou? Então você cria umas situações engraçadas entre uma aventura e outra da sua história, né? Para fazer uma coisa para o leitor falar, que divertido, tal, né? Uma contraposição, de repente ele está parado na cidade e aí ele vai fazer uma compra e o dinheiro dele sumiu. Meu dinheiro sumiu! Foram os ladrões! Na verdade não foram os ladrões, foram os bichos joia que comeram o tesouro que eles pegaram, né? Ou era parte do tesouro que eles pegaram, comeu o tesouro e foi embora, né? E fugiu e deixou lá os personagens fazendo uma parte mais engraçada, mais engraçadinha da sua história, né? Contrapondo assim a aventura com um pouco de humor, o que é interessante. E eu creio que é isso, né? A gente tem os orcs, que aquela ideia não fuja muito do padrão, mas cria uma coisa única, né? Então faça eles terem família, faça eles
dê uma razão para eles serem os vilões, né, os malignos, estarem trabalhando. E não é assim, esses aqui são os elfos, os orcs, eles são vilões, estão trabalhando lá pro cara maldoso. Tá, mas por que os elfos não estão? Ah, não, porque os elfos são bonzinhos. Você fala assim, pera, né? Quer dizer, é muito clichê. Exatamente, foge um pouco do clichê e cria uma coisa mais interessante e que um jovem não vai achar ruim e um adulto vai achar interessante. Então você cria uma fantasia que pode ser lida tanto por crianças e jovens como por mais adultos que também vão achar interessante, né? E novamente os mimics, né? E esses bichos joia, esses insetos joia que terminam sendo interessantes, ligados um com o outro, né? E dá para você usar para fazer cenas engraçadas, como acontece no próprio filme do D&D ou no Dungeon Mesh, né? Que você tem toda essa história do Tim Chuck, né? Então, e aí você cria uma coisa única, né? Uma coisa mais legal e funciona. É isso, espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, deixa um like, comenta se já viu o bicho joia, ou comenta se você já viu o orc sendo usado dessa maneira, né? Em alguma história, assim, a gente sempre gosta de saber. Os mimics e os bichos joia. E se você assistiu Dungeon Mesh, o que você achou disso, né? Sempre bom ver o pessoal ter respondido, eu estou assistindo, acho muito legal, né? E é sempre bom, eu sempre comento para quem escreve fantasia, assista, olha que interessante, né? É uma coisa totalmente nova que foi criada. Então você fala assim, nossa, que legal, de repente você tem alguma ideia e em cima disso você cria uma coisa só sua, né? Repassa isso para o seu amigo escritor, é sempre bom a gente estar ajudando os outros, né? Essa é a nossa ideia aqui do Dicas, né? E siga a gente está no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, sempre postando coisa nova, dando dica de feira, dando dica de leitura, dando dica de filme para você assistir, né? Livro para você ler, e aí a gente vai, né? E se você curte, conheça nossos livros, nós temos policial com tecnologia, steampunk contos, steampunk romance, temos zumbis, que é terror com comédia, temos fantasia, que é terror com um pouco de fantasia, temos vampiros, fantasmas, né, bem no mundo de terror. Então venha, conheça, nós vamos deixar os links dos e-books no primeiro comentário fixado, mas nós temos as versões físicas, é só entrar em contato com a gente e a gente vê como faz para efetuar os pagamentos e enviar para vocês. É isso, espero que você tenha gostado, até a próxima.